Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Hoje nós estamos desfrutando ainda da semana 4 e hoje nós vamos concluir o primeiro do nosso alimento diário. O título é O Poder do Evangelho. Estamos na semana 4, que o título é A Obra de Fé. O título da mensagem de hoje, do domingo, é A Fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E o ler com oração é: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Vamos começar. É muito importante entender como recebemos a fé. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem por obras ou por esforço humano, mas por ouvirmos a palavra de Cristo. Paulo foi a Tessalônica e pregou a palavra da fé. Aqueles que a ouviram receberam a fé e foram reconectados a Deus, tornando-se a nova criação. Quando falamos de fé, precisamos entender a diferença entre fé objetiva e fé subjetiva. Cristo é a fé objetiva. Quer os homens acreditem ou não, ele existe. Paulo escreveu: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A tradução literal de um trecho desse versículo é: Vivo na fé, a fé do Filho de Deus. Logo podemos concluir que a fé diz respeito ao Filho de Deus. Então a fé é o próprio Filho de Deus. Portanto, a fé objetiva é o próprio Filho de Deus. Acreditem os homens ou não. Assim sendo, como a fé consegue entrar em nós? Nessa figura, vemos do lado direito 3 círculos concêntricos, representando o homem tripartido, corpo, alma e espírito. O círculo mais interior representa o espírito, o círculo intermediário, a alma, e o círculo exterior, o corpo. A fé está fora dos 3 círculos, no lado esquerdo, ou seja, está fora de nós. Como eu posso receber a fé? É por meio da palavra. Na imagem, a palavra está representada por um versículo, irmãos, por um veículo, pois a palavra transporta a fé para dentro de nós. Quando ouvimos pela primeira vez a palavra do Evangelho, esse veículo trouxe para dentro de nosso espírito elementos da fé. Nossos ouvidos são como portões de acesso para que esse veículo entre em nosso ser. Se a palavra é falada a nós e não lhe damos ouvidos, essa palavra não entra em nós. Mas se dermos ouvidos à palavra, ela entrará por nosso corpo, passando por nossa alma, isto é, por nossa mente. Se, ao ouvir a palavra, nossa mente se ocupar com pensamentos, a palavra não conseguirá alcançar nosso espírito. Mas se ouvirmos a palavra de Deus e estivermos com nossa mente aberta e atenta, essa palavra entrará em nosso espírito. Quando esse veículo, trazendo a fé, entrar em nosso espírito, produzirá a fé subjetiva. A fé objetiva, que estava do lado de fora, produz a fé subjetiva dentro de nós. É assim que nos reconectamos a Deus na esfera do Espírito. Na esfera da criação, fomos desconectados do Senhor, mas por meio da palavra da fé, fomos reconectados a Deus na esfera, no nível mais elevado, no nível do Espírito. Se continuamente recebermos a palavra de Deus, seremos mais constituídos com fé em nosso espírito, mais preenchidos da vida do Filho de Deus e sua natureza divina. E quando nosso espírito estiver cheio da palavra, transbordará para nossa alma. Deus quer dominar nossa alma, Ele quer se conectar à nossa alma. Já fomos reconectados a Deus em nosso espírito, ou seja, a fé alcançou nosso espírito. Contudo, o Senhor ainda não está satisfeito com isso. Ele quer se conectar também à nossa alma. Nossa mente, vontade e emoção ainda estão muito livres. Mas, ao receber, por meio da palavra, a vida e a natureza de Deus, nossa alma se enche cada vez mais de Cristo. Por fim, de tanto receber a vida e a natureza divinas, obteremos a plena filiação. Seremos filhos maduros, prontos para receber a herança que nos está reservada. Era isso que Deus queria fazer no jardim do Éden. Bastaria ao homem comer da árvore da vida. Em seu plano, Deus quer reconectar-nos a si, completamente, alcançando as 3 partes de nosso ser, a começar pela regeneração de nosso espírito, até a transfiguração de nosso corpo em sua volta. Hoje devemos preocupar-nos em deixar a vida e a natureza divina transbordarem para nossa alma, recebendo
cada vez mais a palavra de Deus. Isso conectará nossa alma a Deus e ele passará a governá-la, a ponto de pensarmos como Cristo, termos a mesma emoção do Senhor Jesus e cumprirmos plenamente a vontade de Deus. Tal palavra nos deixa cheios de esperança. Mesmo com todo o caos da situação da humanidade, Deus não desistiu do homem. Antes, preparou-lhe um caminho para reconectar-se a ele por meio da fé. Que essa palavra nos encoraje a avançar e nos torne os vencedores que o Senhor tanto busca. Aleluia! Pergunta: qual a diferença entre fé objetiva e fé subjetiva? Amém, amados. Jesus é o Senhor. O título da semana é a obra de fé. E como o título é a obra de fé, nós vimos muito no decorrer da semana sobre a questão da nossa fé, a questão da reconexão com o homem, do homem com Deus. Graças ao Senhor por essa semana muito rica, a semana que está concluindo esse alimento diário. E hoje nós vimos muito a questão da fé objetiva e fé subjetiva, que os irmãos que acompanham as mensagens do irmão Ezra, há um tempo atrás, nós tínhamos visto essa figura, que era um caminhão transportando a fé para dentro do homem tripartido, como está no alimento diário de hoje, os irmãos podem ver. Então nós vimos aí o compartilhar muito rico sobre a fé objetiva e a fé subjetiva. Inclusive é a pergunta, né, do alimento diário de hoje: qual a diferença da fé objetiva e da fé subjetiva? A fé objetiva é a fé fora de nós. Nesse caso, nesse exemplozinho, essa bolinha que tem o nome aqui, o nome é a fé, que esse caminhão que representa a palavra está transportando, para gerar dentro de nós essa fé subjetiva que está aqui dentro do espírito, no homem tripartido aqui, nos 3 círculos concêntricos. E o objetivo dessa palavra, dessa fé, é se expandir em nós, não alcançar apenas nosso espírito, porque nós cremos que o Senhor já nos regenerou. O nosso espírito agora está conectado ao Senhor. Mas o Senhor também deseja que nossa alma e futuramente o nosso corpo também sejam cheios, sejam preenchidos da vida do Filho de Deus e da sua natureza divina. E assim como um copo, quando ele está muito cheio, ele começa a vazar, a expressão aqui é esborrotar, né? Do mesmo jeito, o nosso espírito, se ele estiver cheio dessa fé, que vai ser recebida por meio da palavra, ele também vai atingir a alma e o nosso corpo. Graças ao Senhor, nós cremos que o nosso espírito já foi regenerado e nosso corpo já vai ser regenerado. O Senhor nos prometeu isso, que o Senhor nos dará um corpo de glória, né? E na nossa alma é hoje que nós devemos cuidar, né? Nós devemos negar a vida da alma e exercitar nosso espírito para que essa fé que também regenerou nosso espírito possa também regenerar a nossa alma. Amém? Deus não quer apenas o nosso espírito, o Senhor ele quer o nosso ser por completo. Que nós possamos entregar nosso ser por completo ao Senhor, por meio da leitura, da palavra, da oração, para que, pelo exercitar do espírito, todas as nossas partes sejam alcançadas, né? Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, né? E assim nós vamos ser guiados pelo Senhor. Nós sabemos que a alma, ela muitas vezes ela toma o controle nosso, né? Nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. O que nós queremos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, e isso toma o comando do nosso corpo. Mas se o espírito estiver sendo regenerado, exercitado, e ele alcançar também a alma, o nosso desejo, nossa vontade vai ser relacionada ao Senhor. Nós vamos pensar como o Senhor pensa, né? Termos a mesma emoção do Senhor e cumprir plenamente a vontade de Deus. Então, nós estamos realmente conectados ao Senhor. Aleluia. E nós possamos exercitar nosso espírito para que ele alcance todas as partes do nosso ser. Aleluia. Amém, amados. Bom dia a todos. Jesus é o nosso Senhor.